Nesse vídeo vou trazer curiosidades sobre os três times, ou melhor, as três seleções que vamos enfrentar na primeira fase da Copa dos Estados Unidos, México e Canadá em 2026. Eu sou o Danilo Dias, um ex-atleta de futebol profissional. Muito obrigado por você estar aqui no nosso canal do DD, acompanhando os nossos vídeos que vamos postando e vem muito mais por aí. E quero que você deixe o seu like, notificações vão chegar para você e também manda esse vídeo aí para várias pessoas que com a certeza que vão gostar de receber esse conteúdo. Marrocos, Haiti e Escócia são os adversários da seleção brasileira que vamos enfrentar na primeira fase, lá em junho de 2026. Vou analisar um por um para você entender quais serão os adversários que nós teremos pela frente, o nível de dificuldade, o que esperar de cada um. Prepare-se, porque nesse vídeo eu vou te trazer detalhes. Começo pelo Marrocos, que vai ser o nosso primeiro adversário. Seleção africana muito potente, muito forte, conhecida, abre aspas, como os brasileiros da África, pelo seu futebol atraente, envolvente, muito rápido e por ter sido comparado também com a seleção brasileira, por espelharem e muito no nosso futebol, com os treinadores, os jogadores, a versatilidade, a forma de jogar. Então, Marrocos traz consigo o espelho da nossa seleção pentacampeã. Mas não é só o espelho, eles têm números e dados que agregam a seu favor. Veja bem, no pós-Copa do Mundo, foram 31 jogos depois de 2022, perdendo apenas 2 vezes para a seleção da África do Sul em jogos que realizou pela CAN, da Copa das Nações Africanas. E te digo mais, a seleção de Marrocos, ela tem muitos jogadores com talentos individuais jogando na prateleira de cima do futebol europeu. Começando pelo gol, Bono, o goleiro que teve muitos anos a serviço do Sevilla na Espanha, jogando a La Liga em alto nível, sempre foi um bom goleiro e quando foi exigido na seleção marroquina, por exemplo, na Copa, esteve sempre se mostrando presente. Vamos para a lateral direita, onde tem Hakimi, um dos melhores laterais na atualidade, joga no Paris Saint-Germain, campeão da Champions League, muito bom, possante, atuante ali no setor no flanco direito, consegue pisar na área sempre quando tem essa oportunidade. Bom jogador para mim, um dos melhores laterais direitos na atualidade, joga muito e tem papel preponderante no setor ofensivo e também no defensivo dessa seleção marroquina. Não vamos longe também, chegamos do Olympique de Marseille no setor defensivo, onde tem Sarr. Meus amigos, Sarr, muito bom, Sarr Naef, jogador que jogou inclusive também no West Ham da Premier League, agora está atuando no Olympique de Marseille na França, jogador que joga sempre com muita frequência, possante e sempre muito forte no jogo aéreo. Também tem jogador Salibali, que joga no PSV Eindhoven da Holanda, um meio campista muito irreverente, muito bom, também jogando em altos times da prateleira de topo da Europa, não que o PSV seja um Paris Saint-Germain, um Bayern de Munique, mas também é um dos grandes times do futebol europeu, também um dos maiores da Holanda, PSV Eindhoven tem Sarr. E na linha ofensiva tem Igor Mouri, um jogador que joga no Olympique de Lyon, tem 9 gols em 17 jogos nesse início de temporada europeia, vai disputar posição com o Endrick quando ele chegar lá em janeiro, um jogador muito bom, Igor Mouri alto, faz gols, jogador que vai disputar posição certamente com o Endrick e mostrar que de fato é um jogador nesse papel ofensivo da seleção marroquina que tem sua preponderância, então eu não vejo a seleção marroquina sendo uma seleção boba. Na seleção de 2022, a seleção marroquina, quando sai o sorteio, todos nem davam ela como favorita ao grupo, porque tinha a Bélgica, mas ela consegue classificar, pegando nas oitavas a seleção espanhola, que foi campeã do mundo em 2010, conseguindo eliminá-los. Nas quartas de final, pega Portugal de Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Bruno Fernandes e companhia, também conseguindo eliminá-los num jogo muito bom, intensidade alta. E nas semifinais eles caem para a seleção francesa, que vai para a final contra a Argentina, mas eles deixam boa imagem, boa impressão, tanto que batem a Croácia na disputa pelo terceiro posto e levam, assim, digamos, o pódio da Copa do Catar de 2022, ficando atrás apenas da França em segundo e a Argentina, que é campeã do mundo, tricampeã no caso. Marrocos vem aí para mostrar de novo que não ficou na terceira posição da última Copa à toa, caiu no grupo da nossa seleção e esses são os destaques que eu trago para você da seleção marroquina. Cuidado! Time muito bom. Para mim vai ser um dos jogos mais difíceis da seleção brasileira, e se vier um empate ou até uma derrota aí, não se assustem porque é perfeitamente normal, lembrando que o Brasil estreia contra uma das melhores seleções do seu grupo, então já vai ser um teste muito bom para a seleção de Carlo Ancelotti, enfrentando essa seleção marroquina que tem um treinador muito bom, um treinador que conhece o futebol brasileiro, admirador do próprio italiano Ancelotti, então vai ser um jogo interessante aí pela frente. Vamos para Escócia, aonde McTominay, sem sombra de dúvidas, é o carro-chefe dessa seleção, é um dos melhores jogadores da seleção escocesa,
foi considerado o melhor jogador da Liga da Série A 2024/25 pela Napoli, onde atuou muito bem. McTominay jogando demais, o meio-campista com bola parada boa, com versatilidade no meio-campo, sabe jogar futebol, foi eleito o melhor jogador da Série A na Itália. Então McTominay carrega esse time ao lado do Robertson, ele mesmo, aquele lateral que joga muitos anos no Liverpool, mesmo não vivendo um bom momento nessa temporada 25/26. Robertson é o capitão da seleção escocesa, é o jogador-chave desse time, é o que comanda o vestiário, comanda os seus companheiros dentro de campo. Então esses dois, sem sombra de dúvidas, são os destaques. Também tem Duá, que é da base do Liverpool e atua no Bournemouth, atualmente da Premier League. Bom jogador, atacante, rápido, tem a sua base no Liverpool e está atuando também na Premier League, numa prateleira alta do futebol europeu. McGuinn é outro que atua na prateleira alta no Aston Villa, que também disputou a Champions League na temporada 24/25 pelo time de Unai Emery, joga bem. McGuinn, jogador de meio campo. Você vê que eu cito muitos jogadores do meio campo da seleção escocesa e quase ou nada de atacantes, e foram graças a esses meio campistas que eles conseguiram a qualificação para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá para 2026. E para fechar os destaques da seleção escocesa, eu vou com ele também, um jogador que atuou no Bolonha, o Ferguson, um jogador muito bom, alto, com porte físico interessante, atuando também na Série A da Liga Italiana, jogador que é importante e primordial para esse meio campo escocês. A seleção da Escócia, que garantiu vaga para a qualificação, enfrentando boas seleções, como a Holanda, ela empatou e venceu um jogo, fez 4 pontos em cima da seleção holandesa, então é uma seleção que vem. O Brasil já enfrentou ele 5 vezes ao longo da história, né, em Copas do Mundo, ganhamos 4, empatamos 1, a última participação da Escócia foi em 1998, com vitória também da seleção brasileira. Eu penso que vai ser um jogo complicado, como todos serão, mas o Brasil tem totais condições de bater a Escócia, visto que é um freguês nosso em Copas do Mundo. E a última seleção do grupo é uma das seleções mais frágeis, sem sombra de dúvidas, da Copa do Mundo. Quando o sorteio caiu, todos falaram, o Brasil pegou uma baba, né? Pegou realmente uma das seleções semi-amadoras dessa Copa do Mundo, mas que garantiu a sua vaga. Estou falando do Haiti, que garantiu a sua vaga meramente porque as seleções sedes, como Canadá, Estados Unidos e México, são seleções que estão na Copa por estarem sediando e abrindo mais vaga ali na CONCACAF da América Central e América do Norte, que, consequentemente, o Haiti conseguiu essa vaga e conseguiu com méritos, né? Mas um dado curioso que nas duas Copa Ouro em que disputou nesse período de 22 até a Copa do Mundo de 2026, ele ganhou apenas um jogo do Catar, perdeu outros 4 e um empate contra a Trinidade e Tobago. Então é uma seleção que nem sequer passou do grupo da Copa Ouro, é uma seleção muito frágil, mas também que não deixa de ter méritos por estar na Copa do Mundo, por ter garantido a sua classificação. Jogou 5 vezes contra o Brasil e, curiosamente, tem uma vitória contra a seleção brasileira, que foi lá em 1999, quando ganhou diante do Sub-20 da seleção, que tinha alguns jogadores interessantes que chegaram na seleção principal na altura, mas era a Copa do Caribe, o Brasil nem sequer mandou a seleção principal. Foi um jogo até disputado, 4-3 para a seleção haitiana, mas que nem na história do Google da vida aí você vai ter dificuldade de encontrar esse confronto, mas na história de elencos profissionais mesmo, quando a seleção encarou de fato o jogo interessante, o jogo que ficou com menor resultado para nós foi 4-0, então o Brasil sempre aplicou goleadas como 7-1, 5, 4, 6, então assim, 4-0 foi uma vitória, ter perdido apenas por 4 gols de diferença para a nossa seleção pentacampeã. Lembrando também que o Brasil em 2000 foi fazer uma ação bacana lá no Haiti, o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho na altura, quem não se lembra daquela imagem subindo num tanque de guerra, então foi uma ação voluntária, que na época o Haiti passava por dificuldades tremendas do país, e a seleção brasileira se voluntarizou e foi lá junto com a CBF fazer esse jogo, e foi um jogo interessante, mas eles também têm 2 destaques que eu vou trazer para vocês. Um atua na Premier League, não vive um bom momento, que joga no Wolverhampton, é o Bellegarde, é um jogador que atua lá no Wolverhampton há alguns anos, haitiano, é o melhor jogador deles, de fato, mas não vive um bom momento no Wolverhampton, né, nessa altura de início de temporada 25/26, e o outro atua ao lado de Lionel Messi no Inter Miami, mas geralmente é banco. Estou falando de Pico, o atacante do Haiti, que joga no futebol dos Estados Unidos, ao lado de Lionel Messi, Suárez, Busquets e outros mais, mas que geralmente ele é reserva e suplente desse time do Inter Miami.
que eu posso falar, nesse período pós-Copa, uma das goleadas que ele tomou, que eu vi e tive acesso a esse jogo, foi diante do Curaçao, 5-1, Curaçao também que está na Copa do Mundo, com muitos holandeses, oriundos de famílias neoholandesas, mas que agora naturalizaram como para jogar pelo país de Curaçao, tomaram de 5-1 dessa seleção. O Haiti, sem sombra de dúvidas, é uma das seleções mais frágeis, eu não vejo eles conseguindo vaga, lembrando que classificam 3 seleções desse grupo do Brasil, então eu vejo que Brasil, Marrocos e Escócia serão os favoritos nessa ordem a classificar, Brasil, Marrocos e Escócia nessa ordem, e o Haiti certamente, se fizer um gol na Copa do Mundo, vai ser uma vitória para eles, visto que não tem tanta força ofensiva, visto que é um time defensivamente muito fraco e vai enfrentar seleções potentes do futebol mundial, como Marrocos, a melhor seleção africana, Brasil, uma das melhores seleções e favoritas ao título da Copa do Mundo, e a Escócia também, que tem um poder físico muito forte, com jogadores nas prateleiras no qual eu citei nesse vídeo. Espero que você tenha gostado desse material, uma análise fria, uma análise bem calculista dos adversários da nossa seleção brasileira, para que você entenda destaques individuais, destaques coletivos do que nós vamos enfrentar na Copa de 2026, quando der o pontapé inicial, a nossa seleção brasileira vai ter esses adversários pela frente, vai ter esses oponentes, vai ter esses jogadores que vão desempenhar o papel pelas suas seleções, e você já fica ambientalizado com cada nome, com cada um, porque esse vídeo foi especial para você. Durante até essa prévia da Copa do Mundo, eu vou trazendo mais curiosidades das outras seleções, dos outros grupos, também para você entender quem o Brasil vai pegar. Um exemplo claro, o Brasil, se passar em primeiro lugar, que é o que nós esperamos, vai pegar o segundo do grupo F. Por exemplo, o grupo F é um grupo mais complicado, um grupo onde o Brasil já começa a ter uma fasquia mais elevada, pode enfrentar Holanda, Japão, Tunísia, no qual enfrentamos inclusive no amistoso recentemente lá na França e ficou no empate em 1-1, e detalhe, viu, a Tunísia só tomou, sabe quantos gols na qualificação para a Copa do Mundo? 0. E o Brasil só conseguiu fazer um gol neles de pênalti, né? Para você ter uma ideia, a Tunísia classifica para a Copa sem tomar nenhum gol, um sistema defensivo muito forte, seleção tunisiana. Então eu vejo que esse grupo com Japão, Tunísia e Holanda, e também uma seleção que vem da Europa, como no confronto Polônia, Albânia, Ucrânia e Suécia, vai entrar uma dessas 4 seleções nesse grupo, pode vir um adversário já mais difícil, um adversário que vai exigir um pouco mais da seleção, e numa possibilidade de oitavas de final, passando desses adversários, ou Holanda, ou Japão, ou Tunísia, ou esses outros 4 seleções europeias, que vai uma, tomara que seja a Albânia do Silvinho, né, que será o único treinador brasileiro na Copa do Mundo, e também escrever na história, né, ao longo de todas as Copas, nós sempre tivemos treinador brasileiro na Copa do Mundo, e por que não torcer para o Silvinho na Albânia conseguir manter esse feito. Caso a Albânia não vá, será a primeira Copa do Mundo sem treinador brasileiro no banco de suplentes, visto que a nossa seleção é comandada por um italiano chamado Carleto Ancelotti. E depois, passando desses 16 avos, o Brasil nas oitavas pode ter um encontro com o Equador ou Noruega, uma possibilidade real de enfrentar essas duas seleções difíceis. O Equador, sistema defensivo muito forte, jovens do Independiente del Valle cada vez mais surgindo e fomentando essa seleção equatoriana, Pafo, e Gonzalo Plata e outros mais destaques. Eu posso enumerar vários aqui, mas eu vou deixar para outro vídeo para me trazer sobre o Equador, que pode ser uma possibilidade nas oitavas de final, e a Noruega também, que garantiu vaga num grupo onde tinha a Itália, bateu os italianos lá na Noruega e também em Milão. Seleção muito forte, que não conta apenas com o Erling Haaland, o mais potente atacante hoje da atualidade, para mim, ao lado de Kylian Mbappé. Então, é uma seleção complicada que nós podemos reencontrar numa Copa do Mundo, no eventual confronto das oitavas, para caminhar para quartas de final. Eu vou trazer mais conteúdos para vocês, uma possibilidade de quarta, semifinal, onde podemos encontrar França e Argentina já ali na semi ou final. Quem sabe, são várias possibilidades, mas esse vídeo, esse rescaldo é para que você tenha um parâmetro geral do que pode acontecer com a nossa seleção, os adversários, os seus pontos-chave, os seus pontos principais e o caminho nessa trajetória até aí as quartas de final, quem a seleção brasileira vai pegar. Vou ficando por aqui, deixa seu like, muito obrigado por você ter ficado comigo nesse vídeo, um forte abraço e eu venho com muito mais conteúdo para você brevemente, fechou? Tchau, tchau.